Senhor, podem se assentar. Amém, glória a Deus. Eis-me aqui. Glória a Deus. Bom ver vocês. Uma quinta-feira, muitos não puderam vir, muitos escolheram não estar, mas glória a Deus pela sua vida que você está aqui. Porque hoje eu creio que o Senhor vai falar, como tem falado comigo, vai falar com você também. Eu creio em nome de Jesus, amém? Amém. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela age, ela transforma. E eu creio que não sou eu, não é nada da pastora Lucélia, pelo contrário, é tudo dele. É a palavra dele que move, é a palavra dele que transforma. E é essa palavra que nós vamos estar ministrando hoje. Vocês vão me ajudar, amém? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu vim falar um pouquinho hoje sobre altar, sobre fogo. E quando nós vamos começando a ministrar, né, o Senhor, quando o pastor Paulo me colocou lá na escala, eu falei, Senhor, e agora que eu vou ministrar, né? E sempre fica, né? Glória a Deus, porque eu falo que é temor, né? Não é simplesmente vir aqui e contar uma história, mas é falar de uma história daquele que vive, que reina para todos sempre. E é ele que faz, né? E a gente começa, Senhor, o que eu tenho que falar com a sua igreja? Eu quero falar aquilo que o Senhor deseja. E vai, começando com a pastora Nena, e amém. E no retiro, no momento da fogueira, acabou a ministração, nós subimos para um monte ali e tinha uma fogueira linda, enorme, linda. E estava uma roda com muita gente louvando naquela fogueira e cantando. E eu sentada vendo aquele fogo, e o fogo alto, e ia para lá, o pessoal andava para lá, e o fogo ia para cá. E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né? E o Senhor começou a ministrar no meu coração ali, olhando para aquela fogueira enorme. E o Senhor falava, né, altar, fogo, altar, fogo. Eu falei, Senhor, né, o que o Senhor quer que eu queime? O que o Senhor quer que eu faça o quê, né? E vamos lá, e comecei a buscar, comecei a estudar, e foi queimando cada dia mais no meu coração sobre o altar, sobre o fogo do Senhor, que o Senhor é fogo consumidor, o Senhor ele é fogo. E eu comecei a buscar, e a palavra está lá se puderem abrir comigo, em Levítico 6, todos conhecem essa passagem, é um livro, Levítico 6, 8, fala sobre a respeito do holocausto. Todos já ouviram a falar. E aqui estou para ministrar um pouquinho sobre isso, para falar um pouquinho de vocês sobre o altar. Amém? Vamos lá, então. Levítico 6, 8. A palavra do Senhor fala assim. O Senhor disse a Moisés, ordene a Arão e os seus filhos, dizendo, esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Repita comigo, poderá ser apagado. Amém. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua. E levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas e levará cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Repita comigo. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Vamos repetir? 1, 2, 3. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Aleluia. Continuamente. Aqui está falando, o Senhor vem falar com Moisés, dando uma diretriz, uma ordem, instruindo a Moisés
a falar com o seu sacerdote, com Arão e seus filhos, como ele gostaria que esse altar pudesse se manter, como deveria ficar esse altar. E acabamos de ler, ele passou algumas instruções, correto? Para nós, como o Senhor passou para Moisés, como gostaria que ficasse esse altar. E Moisés tinha que passar para o sacerdote Arão e os seus filhos para como manter esse altar sempre com esse fogo aceso. Aqui a palavra é bem clara em falar que esse fogo não poderia ser apagado, esse fogo não deveria ser apagado. E nessa passagem fala sobre o holocausto. Todos sabem o que significa o holocausto, eu acredito, mas o holocausto nada mais é que o sacrifício vivo, né, onde tinham que ser queimados ali os animais. Então, o holocausto significa isso, o sacrifício, e isso tinha que ser feito. E Deus instruiu os sacerdotes como deveria ser feito isso. As ofertas não podiam ser feitas de qualquer forma, né? Então, os sacerdotes tinham que chegar pela manhã, todo dia pela manhã, recolher as cinzas do altar, colocar ao lado, para poder colocar lenhas novas no altar, né? E o fogo, na realidade, quem deu o fogo foi o próprio Deus. Eles só entraram com a lenha, eles construíram o altar, mas o fogo, quem colocou, foi o Deus, nosso Deus vivo. E a palavra fala aqui que o fogo continuará, que não deve se apagar. E que isso, na realidade, me remete, né? Que isso tem que permanecer continuamente. E quando a gente fala de fogo permanecerá, a palavra de Deus, ela nos traz algumas referências de fogo na Bíblia. Eu vou citar algumas para vocês, para a gente estar acompanhando aqui. Todas as vezes que a gente fala de fogo, traz a evidência da presença de Deus. Fogo na Bíblia traz a evidência da presença de Deus. Lá em Êxodo 13, 21, não precisa abrir, fala assim, o Senhor ia, todos conhecem, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Amém? Outra palavra que fala sobre fogo, em Êxodo 3, 2, também não precisa abrir, fala assim, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, a presença do Deus, no meio da sarça, e Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, quando o Senhor falou com Moisés. Outra presença de fogo na Bíblia. Lá em 2 Crônicas, também não precisa abrir, abro eu aqui, em 2 Crônicas 7, 7:1, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Amém? Outra parte que fala também sobre fogo, lá em Mateus, também não precisam abrir, Mateus 3:11. Deixa eu abrir aqui, Mateus 3:11, fala assim, João Batista, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Então tem uns trechos que falam sobre fogo, que é a presença de Deus. Fogo significa a presença de Deus. Aleluia. E fogo também significa santidade de Deus. Fogo traz purificação para o homem. Fogo também tem esse sentido na Bíblia. Amém? E em Levíticos, Deus mostra, então, como eles devem manter o altar. Mas essa noite, na verdade, eu vim falar de um altar que não é construído com pedras, não é construído com prata, com bronze, com madeira, não. Esse altar é o altar, o nosso coração. Hoje em dia, nós não precisamos construir altares para o Senhor físico, mas sim, nós somos o altar do Senhor. Nós somos o altar do Senhor, nosso coração é o altar do Senhor. Então, essa noite eu vim falar como que está o seu altar. Porque eu precisei me avaliar antes de ministrar, viu, meus irmãos? Precisei me avaliar bastante. Então, como que está o nosso altar perante o Senhor? O Senhor está te vendo e está assim, como que está a minha filha? Como que está sendo o altar dela? Como nós estamos mantendo o altar do Senhor? Porque eu creio que nós somos templo do Espírito Santo, amém? Então, nós temos que manter esse altar, nós temos que manter essa chama, tem que permanecer continuamente acesa. E como que nós estamos mantendo esse altar?
Como que nós estamos cuidando desse altar? Lá em Levíticos, como nós acabamos de ler, o Senhor, na realidade, Ele dá instruções para poder manter esse altar. Ele fala para Moisés, para o sacerdote, como ele gostaria que mantesse esse altar. E para nós não é diferente. Na realidade, para nós não é diferente. Nós também temos que ter um cuidado com o nosso altar. Porque, como eu acabei de falar, nós somos templo do Espírito Santo, né? E para nós mantermos nesse altar, tem algumas regrinhas, tem algumas instruções também que o Senhor nos passa, né? E fala, pastora, mas e o fogo? O fogo, automaticamente, ele vem. Se o nosso altar está em ordem, se o nosso altar está perante ao Senhor correto, nós estamos seguindo realmente aquilo que o Senhor deseja que nós possamos fazer, o fogo do Senhor, o fogo de Deus desce. Amém? E nós precisamos manter esse fogo aceso. Não importa, na realidade, aqui, a palavra de Deus tem não sei quantos milhões de tempo, passou-se 1000, 2000 anos, não importa. A palavra de Deus é a mesma. Ela se renova a cada manhã. O nosso Deus é o mesmo Deus que foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Não é porque Ele manteve o fogo lá em Levítico, naquela época, é que não vai manter o fogo hoje. Não, Ele permanece com o fogo aceso. O que depende somos nós manter essa chama acesa. Ele é o mesmo ontem, será eternamente. O nosso Deus não muda. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Lá em Apocalipse fala, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o mesmo, Ele não muda. Nós que muitas vezes mudamos, nós que muitas vezes não cremos, Ele fez e não faz mais, desceu fogo no altar, não vai descer mais, não, continua descendo, continua fazendo, Ele continua curando. O que depende é de mim e de você, manter essa chama acesa, manter o altar em ordem, manter o altar da forma que Ele quer. Amém? Glória a Deus. E tem algumas 3 coisinhas que eu quero falar com vocês para a gente poder manter o nosso altar em ordem. São coisas simples, sabe, meus irmãos? Mas que muitas vezes nós não nos atentamos e deixamos de lado. Fala assim, amanhã eu faço. Sabe aquela coisa assim? Amanhã eu faço, vamos deixando de lado? Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Mas não é assim que funcionam as coisas do Senhor. Aqui, lá em Levíticos, ele deu uma ordem muito clara para Moisés. Tem que manter o altar em ordem, vocês lembram? Todos os dias pela manhã. Amém? E para a gente, nossos dias de hoje, para a gente manter o nosso altar em ordem, nós temos 3 tópicos que eu quero falar com vocês. Primeiro, oração. Segundo, leitura da palavra. E terceiro, obediência. Se você tiver oração, se você tiver leitura de palavra, e se você for obediente àquilo que o Senhor fala com você, o seu altar vai estar sempre com a chama acesa. O seu altar não tem como estar com cinza tapando o seu fogo. Vai estar sempre com a chama acesa. Amém? Glória a Deus. Se não tiver uma vida de oração, se não tiver um relacionamento de Deus com todos os dias, não tem como o fogo ficar aceso. Deus foi claro com Moisés, tem que ser todos os dias para manter o fogo aceso. E no nosso caso é a mesma forma. Se nós não tivermos uma vida regrada em oração, de relacionamento com o Senhor, não adianta falar, o Senhor não se manifesta, o Senhor não fala comigo, o Senhor não adianta. O Senhor quer relacionamento com você. E oração é oração, de repente não é só oração de pedir, não, viu, meus irmãos? Oração de falar com Deus, como se fosse um amigo, sabe? Aquela cadeirinha do lado, como o pastor Bagrinho fala na laje, aquilo lá é sentar e deixar o Senhor falar com você. Em silêncio mesmo, sabe aquele momento? Você e Deus, é isso daí que o Senhor quer. Relacionamento. O Senhor quer relacionamento. Se não tiver uma vida de entrega, de compromisso todos os dias, é impossível manter o seu altar aceso. Se não seguir as instruções, não tem como queimar continuamente. Continuamente é uma coisa que tem que permanecer todos os dias. Amém? Se não seguir as instruções, você vem no culto aos domingos, que você está cheio do fogo. E se na segunda você não continuar orando, buscando, o seu fogo acaba, não tem mais fogo para queimar.
Amém? Se não der continuidade na segunda, não tem mais fogo para queimar na terça, não tem mais fogo para queimar na quarta. Aí vem no culto na quinta, aí enche um pouquinho. Aí na sexta-feira não tem uma vida de relacionamento, aí não tem fogo para queimar. E assim você vai ficando nessa vida, nesse cotidiano que fala assim, minha vida nada muda, minha vida na realidade não acontece nada. Por que que não acontece nada? A palavra do Senhor fala, continuamente, todos os dias. É difícil, pastora? É difícil, não é fácil ser cristão, meus amados. Não é fácil ser crente. Não é fácil, mas vale a pena. Vale muito a pena, porque nós temos um lugar separado para nós, amém? Nós temos um lugar que está nos esperando, então vale a pena permanecer, vale a pena continuar, amém? Sabe aquela pessoa, muitas vezes, que vai na igreja, hoje eu não vou porque eu estou cansado, amanhã eu não vou, mas domingo eu vou. A pastora Mary até usou um termo no retiro, que eu vou até replicar aqui, que ela que falou, né? Sabe os domingueiros, que só vêm aos domingos? É mais ou menos isso, sabe, meus irmãos? Muitas vezes a pessoa vem no culto aos domingos, só uma observação, mas assim, nós temos que estar continuamente, tem que vir no culto de quinta, amém, no domingo, amém, mas temos que dar a sequência durante a semana, de segunda a quarta, de sexta a sábado, todos os dias nós temos que manter a nossa lenha acesa, nosso fogo aceso, porque a lenha que coloca somos nós, o Senhor desce com fogo, amém? Glória a Deus, amém. Pode dar um sorriso, falar, ufa, porque é difícil, viu, meu irmão? Não é fácil, não. Está aqui. Glória a Deus, amém. Aleluia, Deus é maravilhoso, viu? E muitas vezes nós queremos inverter alguns papéis, né? Ah, Senhor, eu vou colocar eu mesmo fogo, eu vou acender o fogo. Não, não. O fogo, quem coloca, é o Senhor. Não queira colocar a mão aonde o Senhor coloca. O fogo do holocausto, quem acendeu, lá em Levítico, foi o próprio Deus que colocou. O sacerdote tinha só que manter aquilo ali. Tinha que manter limpo, colocando lenha, o sacrifício. Mas o fogo veio do alto. E nós, da mesma forma, somos nós. Nós temos que manter o nosso altar em ordem. Nós temos que manter o nosso altar limpo. Nós temos que manter o nosso altar de acordo com aquilo que o Senhor queira que nós deixamos manter ele. É dessa forma. E o fogo vem automaticamente, e o fogo vem automaticamente. Não queira colocar fogo aonde o fogo é o próprio Deus, é Ele que coloca da forma e da maneira que Ele queira, amém? Glória a Deus, amém. Como eu falei, o fogo não foi aceso por Moisés, o fogo não foi aceso por Arão, não, o fogo desceu do céu, aleluia, e esse fogo permanece ainda, meus irmãos, esse fogo ele é vivo, ele permanece, ele está aqui nesta noite, amém, glória a Deus, aleluia, não tem como manter uma chama acesa se não houver oração, palavra e obediência do Senhor, não existe isso, é um manual prático, é um manual simples de se falar, né, oração, palavra e obediência. Se não tiver esses 3 tópicos, não adianta. O nosso altar não vai queimar. O nosso altar não vai estar cheio da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E se você não obedecer, a palavra de Deus fala o quê? Em 1 Samuel, não precisa abrir, 15, 22. Eis que obedecer é melhor do que? Aleluia. Se você não obedecer, não adianta sacrificar, meu amado. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. E também não é fácil obedecer. Eu confesso para vocês, não é fácil. Seguir o Evangelho hoje em dia não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque a gente sabe de onde vem a nossa recompensa. De onde vem a nossa recompensa, de onde vem o nosso salário. É o Senhor. É Ele que nos capacita, Ele que nos transforma, Ele que nos molda. Então vale a pena, vale muito a pena obedecer. Vale muito a pena você abrir mão e falar, não, eu não vou fazer isso porque o meu Senhor não se agrada. Eu não vou fazer isso porque o Senhor não quer que eu faça isso. Não, eu vou pensar antes de fazer algo, porque o Senhor quer que... Obediência. O que é obediência para o Senhor? É fazer realmente seguir as Escrituras, é seguir aquilo que Ele fala que nós devemos fazer. É seguir aquilo realmente que nós sabemos muitas vezes o que não é certo. E muitas vezes nós fazemos aquilo. Muitas vezes nós estamos fazendo algo que nós sabemos que não está agradando ao Senhor e continuamos fazendo. Então assim, nós temos que ser obedientes ao Senhor, obedientes à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque assim a nossa parte nós temos que fazer, mas porque depois Ele vem com fogo, amém? Aleluia.
nossa responsabilidade é orar. A nossa responsabilidade é jejuar. A nossa responsabilidade é ter uma vida de santidade com o Senhor. E muitas vezes nós não fazemos isso. Colocamos no automático, como eu falei, nós estamos no culto de quinta, nos cultos aos domingos, e no resto da semana não temos as práticas. Então eu venho te convidar a orar mais, a ler mais, a jejuar mais, a santificar mais. Você quer ver a glória de Deus? Jejua, se santifica, se separa. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor. É muito importante. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor. É muito importante. Pastor, minha vida é uma loucura. Eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir às 10. Amém, glória a Deus. Mas tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Eu não sei se meia hora, se 20 minutos, não me importa. Mas tenha esse tempo para o Senhor. Porque você está aqui hoje, você acha por quê? Porque nós somos bonitinhos? Não, não. Porque Ele que nos sustenta. Ele que nos dá esse fôlego de vida. E muitas vezes nós perdemos 10 minutos do nosso dia para nos prostrar e falar, Senhor, obrigada. Um tempo de qualidade, ouvir o que Ele quer falar. Nós não damos, muitas vezes nós não temos esse tempo para Ele. Realmente quer fogo no seu altar, meu irmão, minha irmã? Então, obedeça. Leia a palavra. Jejua mais. Ore mais. Santifique-se mais. Amém? Amém. Outra coisa, o seu altar é tua responsabilidade. Muitas vezes nós queremos colocar responsabilidade nos outros, não. O nosso altar, quem cuida sou eu. Eu sei o que vai entrar dentro do meu coração. Eu sei as minhas atitudes. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, o nosso altar, nós temos que dar conta. Nós temos que cuidar. Amém? Glória a Deus. Amém. E no nosso altar, muitas vezes, nós temos que tirar cinza, sabe? Muitas vezes tem cinzas no nosso altar, onde o fogo também está ficando ofuscado, onde o fogo não está, de repente tem só uma brasinha, mas está cheio de cinzas. E muitas vezes, como nós vimos lá em Levítico, nós temos que tirar essas cinzas para entrar com lenha nova. Então, muitas vezes, hoje à noite, muitas vezes a gente tira as cinzas do nosso altar. Sabe aquela cinza de falta de perdão? Aquela cinza de depressão, aquela cinza de angústia, aquela cinza de falar coisas que eu não devo falar, aquela cinza de práticas ilícitas, a cinza de prostituição. Sabe essas cinzas, irmãos, que vão acumulando no cantinho, a gente vai deixando no cantinho? Isso vai ficando no nosso altar. E vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. E cadê fogo que não vem? Não vem. Não tem como vir fogo com cinza. Não tem como vir fogo com cinza. Então é noite de tirar as cinzas. É noite de limpar o altar. É noite do Senhor trazer um renovo. Falar, Senhor, realmente eu preciso tirar essas cinzas do meu altar, que está me impedindo do fogo descer. Então, que você venha tirar as cinzas do seu altar nesta noite, amém? Você sabe o que tem que tirar. Você sabe quais são as cinzas que estão ofuscando esse fogo do céu descer. Você sabe o que você tem que fazer. Então, tire as cinzas do seu altar nesta noite, amém? Pare de olhar para o altar do seu irmão. Olhe para o seu altar. Olhe para a sua vida. Pare de falar da vida do seu irmão. Olhe para a sua vida. Fale para a sua vida. E são cinzas. Cinzas que vão acarretando problemas na sua vida. Que vão acarretando problemas no seu cotidiano. Olhe para o seu altar. Pare de olhar para o altar do seu irmão. Sabe, cônjuge, muitas vezes a gente olha assim, o meu marido está orando, está tudo certo. Meu marido está jejuando, está tudo certo. Ou a minha esposa está orando, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Salvação é individual. Altar restaurado é individual. Não é porque eu tenho um marido, canelinha de fogo aqui, que jejua, um marido que ora, um marido que, enfim. Não, a salvação é individual. Se eu não correr atrás, se eu não for orar, se eu não for jejuar, se eu não for buscar, não adianta, eu fico, ele vai, e vice-versa. Salvação é individual. Então pare de olhar para o altar do seu irmão, meu irmão, minha irmã. Pare de olhar para o altar e julgar. Sabe, nós temos muitos problemas de querer julgar as pessoas. Você viu fulano? Não, não. Viu você. Como que você está? Como que está o seu altar? Como que está o seu coração perante ao Senhor? Você pode me enganar, você pode enganar o meu irmão aqui fora, mas daqui do seu lado, mas assim, ao Senhor nós não
enganamos. Tire a máscara hoje, meu irmão, tire essa cinza hoje, rasgue o seu coração e fala assim, realmente, eu preciso restaurar o meu altar, eu preciso que realmente o fogo desça, em nome de Jesus, eu preciso incendiar outros que estão ao meu lado, eu creio que em nome de Jesus, a Arena Transformada é uma igreja que vai incendiar, é uma igreja que tem lenha para queimar, é uma igreja que em nome de Jesus ainda quer fogo do céu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós temos essa mania, sabe, meu irmão, de olhar para o altar do lado e não ver o nosso altar. E hoje à noite nós olharmos para o nosso altar, para o nosso coração. Amém? Deus cuida de você. Mas quem tem que cuidar do seu altar é você. Deus cuida de você. Mas você tem que cuidar do seu altar, é você. Você que tem que fazer a manutenção nele, para ele poder habitar e fazer a obra maravilhosa que ele quer fazer na sua vida. Amém? Porque eu creio que grandes coisas o Senhor quer fazer na vida de cada um de vocês. Nós que muitas vezes impedimos o agir de Deus. Nós que muitas vezes impedimos a manifestação do poder de Deus. Por quê? Nós barramos muitas vezes. Nós não fazemos como o Senhor quer que nós façamos. Amém? Olha, vai olhando para o seu altar aí. Vai pensando as cinzas que você tem que tirar nessa noite. Amém? Deus não vai derramar o fogo se o altar não estiver restaurado, se o altar não estiver em pé, se o altar não estiver sem as cinzas, Deus não vai conseguir derramar fogo. Amém? Aleluia. Mesma coisa, você não vai colocar água num copo quebrado. Vai vazar, amém? Da mesma forma é o Senhor conosco. O Senhor não vai colocar o azeite num vaso rachado. Ele tem que refazer o vaso novamente para poder colocar o azeite. E da nossa forma, a mesma forma. Se precisar refazer de novo, Senhor, me ajuda a refazer meu altar. Eu preciso refazer o meu altar. Me ajuda para ele colocar um azeite novo nesta noite. Para ele descer com fogo nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quer altar aceso, meu amado? Leia. Quer altar aceso? Tire as cinzas. Você sabe que no retiro nós tivemos algumas ministrações, 4 ministrações, né? Uma mais tremenda que a outra. E eu estudando, todas veio na minha mente, assim, e é bem isso, né? Na sexta-feira nós fomos ministrados pela vida do Beto, sobre talentos. E o Senhor falou comigo, tá vendo? Se a pessoa não estiver com o altar restaurado, não tem como ter talentos. Se a pessoa não estiver com o altar em ordem, não tem como ter talentos. O pastor Gabriel ministrou sobre o Espírito Santo, sobre tipo um avivamento. Se não tiver altar restaurado, não tem como ter avivamento. Não tem como ter a unção do Espírito Santo, não tem como. Sabe, o pastor Felipe ministrou no sábado sobre união, até sobre o purê, a Sara falou, sobre o purê, todo mundo junto, né? Cuidado com as mesas que estamos sentando, o que nós estamos falando, né, dos outros. Então, assim, se nós não tirarmos isso, não tem como ter altar restaurado. Nós somos ministrados no domingo, como a pastora Merle, sobre renúncias. Quais são as renúncias que nós estamos fazendo? O que nós estamos abrindo mão para manter o nosso altar em ordem? Irmãos, nós não estamos fazendo nada. Nós temos que tirar o nosso eu, nós temos que tirar a nossa vaidade, nós temos que tirar muitas vezes o nosso desejo desse mundo, a nossa carne tem que morrer todos os dias. A nossa carne tem que morrer todos os dias. Nós temos que vencer isso, para o altar do Senhor estar em ordem, para o fogo do Senhor descer, para nós sermos inundados pelo Espírito Santo de Deus, porque senão não tem como, não tem receita. A receitinha é oração, jejum, sacrifício. O que nós estamos renunciando para manter o nosso altar em ordem? O que você está renunciando? O que você está abrindo mão da sua vida para poder manter o altar em ordem? Muitas vezes fala assim, hoje eu não vou no culto porque eu não quero, porque eu estou cansado. O cansaço te paralisa, meu irmão. E tudo bem, eu entendo, muita gente trabalha, tudo bem, mas espera aí, mas vamos para pensar um pouquinho. O que o Senhor faz por mim e por você todos os dias? Agora o cansaço vem nos paralisar muitas vezes para deixar de vir a um culto. Ou muitas vezes para perder umas horas de sono, para poder estar orando e estar buscando. O cansaço nos paralisa. Você imagina se o Senhor nos paralisasse, né? Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou fazer nada. Mas não, pela misericórdia dEle, que se renova todas as manhãs, nós estamos aqui. Aleluia. Então assim, o que nós estamos renunciando?
O que nós estamos fazendo com o nosso altar? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo de Deus, que sou eu e você? Quantas cinzas estão aí muitas vezes no cantinho, parada, e deixando, e fazendo com que o fogo não desça? Então hoje é noite de você parar para pensar: Senhor, realmente eu preciso restaurar o meu altar. Se você não precisa restaurar o seu altar, glória a Deus pela sua vida. Então queima e comece a incendiar os irmãos aí do lado. Agora, se você tiver que restaurar o seu altar, hoje é noite de entrega, de falar: Senhor, eis-me aqui. Tira todas as cinzas, você que tem que declarar, viu, meu irmão? Tira todas as cinzas do meu altar. Tudo aquilo que não te agrada, tira, Senhor. Se é inveja, como eu falei anterior, se é falta de perdão, eu não sei, mas você sabe realmente o que te incomoda. Você sabe quais são as práticas que você está fazendo e que não agrada ao Senhor. Não adianta a gente querer pedir fogo com o altar quebrado. Não adianta a gente querer pedir fogo com o altar que não está em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Hoje a palavra vai ser bem rapidinha. E eu quero realmente que a gente pense realmente o que nós estamos fazendo com o altar do Senhor, que somos nós, com o templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você realmente reflita isso nesta noite. Eu já não vou pedir para o pessoal do louvor subir, porque eu acho que todos nós temos que realmente restaurar alguma coisa. Todos nós temos que nos autoavaliarmos e realmente preciso tirar isso de mim. Isso realmente não está me fazendo bem. Isso realmente estou vendo que está impedindo o meu caminhar com o Senhor. Isso realmente estou vendo que está impedindo do meu avançar com o Senhor. Isso eu sei que realmente está me impedindo do Senhor realmente vir sobre a minha vida e fazer algo sobrenatural. Então eu quero te pedir nesta noite, realmente que você reflita, que você pode se colocar de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, no seu altar. Comece a fazer uma autoavaliação sobre a sua vida. Senhor, eu preciso tirar essa cinza do meu altar. Que eu quero que o fogo desça. Eu quero que o Teu Espírito Santo de Deus faça maravilhas na minha vida. Que eu venha incendiar a muitos. Que em nome de Jesus, comece a falar com o Senhor. Eu creio que Ele vai falar com você. Se quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser vir aqui na frente, ajoelhar no altar, pode ajoelhar. Eu quero sentir na liberdade, em nome de Jesus. Eu vou colocar um louvor que falou muito.